Hoje, depois de alguns domingos estudando o capítulo 1 de Filipenses, a gente entra no capítulo 2. E se você está lendo a carta de Paulo aos Filipenses, você já deve ter percebido que o capítulo 2 de Filipenses, ele começa falando de um tema que não é falado muito hoje, principalmente quando se fala de liderança, quando se fala sobre um posicionamento que nós devemos ter como líderes, como pessoas, que é a humildade. Isso não é muito falado, porque parece que não dá muito ibope, mas é o que Paulo convida aquela igreja a serem humildes. E é por isso que nós vamos estudar hoje Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Paulo, nesse trecho do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, ele vai apresentar para nós o exemplo supremo de Jesus Cristo. Porque quando ele fala de humildade, ele apresenta alguém que era exemplo do que ele estava pedindo para aquela igreja. E esse exemplo era Jesus Cristo. E ele vai falar o que Jesus fez para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Assim como Jesus, em João, lava os pés dos discípulos para mostrar e ensinar para eles na prática sobre serviço, Paulo vai mostrar o que Cristo Jesus fez, mesmo sendo Deus. E qual é a nossa atitude hoje como cristãos? Jesus, sendo Deus, se humilhou, se tornou servo para nos salvar, para salvar a toda a humanidade. E ele então nos convida a refletir nesse trecho das Escrituras sobre a nossa própria humildade, sobre o nosso amor e a seguirmos os passos de Jesus em nossa vida. Então, nesses 11 versículos que a gente vai estudar hoje, se a gente pudesse fazer uma divisão, Paulo vai trabalhar nisso daqui. No versículo 1, ele vai fazer um apelo às bênçãos e aos benefícios que nós temos em ter um relacionamento com Cristo. No versículo 2, ele faz um chamado à unidade cristã, a nós vivermos unidos, juntos, em comunhão. No versículo 3, a parte A, ele faz uma advertência contra o egoísmo, que não só naquela época, ainda hoje, existe entre irmãos nas igrejas. No versículo 3, na parte B, até o versículo 4, ele vai chamar as pessoas à humildade. É um amor que não é qualquer amor, é um amor altruísta. Depois, no versículo 5 a 8, ele vai mostrar o exemplo máximo de humildade, desse amor altruísta que foi demonstrado por Jesus, quando derramou a sua vida na cruz. E já no versículo de 9 a 11, ele vai falar sobre a exaltação de Jesus por Deus ao lugar de mais alta honra. Então é sobre isso que nós vamos ver nessa tarde. E ele começa o versículo 1 dizendo o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação? Está um pouco difícil de ler porque a gente abaixou a tela, mas eu vou estar lendo para vocês e você pode acompanhar na Bíblia também, da Efésios 2, versículo 1. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão? Há alguma afeição? Quando ele faz essas perguntas àquela igreja, Paulo está apelando aos filipenses para eles considerarem as bênçãos que eles tinham em estarem unidos com Cristo. O que Paulo está dizendo é que quando nós estamos unidos com Cristo, nós desfrutamos de bênçãos que nós não desfrutaríamos se nós estivéssemos longe desse relacionamento com o Senhor. É por isso que em Cristo, Paulo diz, nós encontramos encorajamento. Em Cristo nós encontramos consolação. Em Cristo nós temos comunhão, não só uns com os outros, mas com Ele. Em Cristo nós temos compaixão. E essas bênçãos, elas fluem de uma relação íntima que nós temos com Deus através de Jesus. Então Paulo começa o capítulo dizendo que há muitas bênçãos pelo fato de nós termos intimidade com Jesus. E por que ele apela para isso? Para esse entendimento das bênçãos que temos em Jesus. Porque ele vai fazer um convite àquela igreja. E a nós nessa tarde. Eu quero que vocês completem a minha alegria. E como Filipenses, como aquela igreja poderia completar a alegria daquele homem, que como a gente já falou aqui, estava preso.
não podia estar presencialmente com aqueles irmãos tão queridos. O que ele pede àquela igreja? Completem a minha alegria. De que forma? Concordem sinceramente uns com os outros. Que haja concordância entre vocês. Amem-se mutuamente uns aos outros. Trabalhem juntos com a mesma forma de pensar e com o mesmo propósito. Quando a gente olha esse versículo 2, ele está falando de uma igreja dividida ou de uma igreja unida? Uma igreja em unidade. De uma igreja onde todos estão juntos. Não é de uma igreja onde as pessoas estão separadas, onde existem grupos separados, onde cada um tem uma visão. Mas todos estão concordando sinceramente uns com os outros. Não é uma concordância falsa, onde na frente eu falo que eu concordo. Virou as costas, eu reclamo, eu falo mal, eu critico, não concordo com o que está fazendo. É uma concordância sincera, é um amor mútuo, é trabalhar juntos, é ter a mesma forma de pensar, é ter o mesmo propósito. Isso é um desafio, em qualquer ambiente. Na igreja não é diferente, porque a igreja é composta por pessoas. Então Paulo está chamando aquela igreja, a nós hoje, para termos a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de pensar sobre a vida, sobre os outros, a ter o mesmo amor altruísta. Paulo está dizendo que nós deveríamos ter a mesma atitude mental, o mesmo amor, o mesmo espírito, o mesmo propósito. Essa unidade que é possível somente através de Jesus. Na carne a gente não faz isso, porque a gente vai olhar só o nosso benefício, o que eu acho que tem que ser, aquilo que me satisfaz. O desejo de Paulo é que aqueles irmãos, os filipenses, experimentassem uma alegria completa, que só pode ser alcançada através deles estarem vivendo a unidade e o acordo entre eles. O que Paulo está dizendo é que a gente pode viver essa alegria completa quando nós estamos em unidade e estamos unidos com Cristo. Essa unidade se baseia no amor mútuo, na concordância de pensamentos, na comunhão de objetivos. E como isso é difícil hoje nos ambientes religiosos. Se você parar para ver e pensar, muitos das novas igrejas locais que surgem, a grande maioria não surge de um nascimento normal. O que é isso, um nascimento normal? Eu era pastor de uma igreja, a Igreja Batista Betel, filha da PIB de Guariba. E foi um nascimento natural, normal. Aquela igreja cresceu, aquela igreja construiu um templo num outro bairro, e aí os irmãos que moravam naquele bairro começaram a caminhar sozinhos. Então nasce ali a Igreja Batista Betel. Não foi fruto de divisão, não foi fruto de discordância, de brigas. Simplesmente o crescimento fez com que mais um bairro fosse alcançado e ela começou a caminhar sozinha. Geralmente o que acontece é, um grupo está insatisfeito, acontece uma discordância, uma briga, sai dali uma nova igreja. E aí começa um novo trabalho, um novo ministério. E isso é porque nós temos muita dificuldade com isso, de vermos unidos. A prova disso é esse monte de denominação que nós temos. Em um ponto, isso é bom, porque hoje tem igreja para todo tipo, para todo gosto. Ninguém hoje pode dizer que não tem uma igreja que ele se sinta bem. Quem gosta de barulho, tem a igreja do barulho. Quem gosta da igreja mais do estudo bíblico, tem a igreja do estudo bíblico. Quem gosta da igreja de mais louvor, tem igreja que é só louvor. Então hoje não tem mais desculpa. A igreja mais branca tem a igreja mais branca. A igreja preta tem a igreja preta. Tem tudo hoje. Mas no outro lado, nós vemos que tudo isso também é fruto dessa falta de nós conseguirmos andar juntos. Dessa unidade, porque é um querendo competir com o outro. E dentro do reino de Deus isso não deveria existir. Então Paulo está dizendo para aquela igreja que ele queria que a alegria desse fosse completada de que forma? Aquela igreja trabalhando junta. Eles estando juntos. E é o que ele diz no versículo 3. Como a gente consegue isso? Na prática, não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Que coisa fácil de fazer hoje, não é?
Irmãos, isso é um desafio. No mundo onde nós vivemos hoje, onde as pessoas são ensinadas a você sempre pensar só em você, o importante é você ser feliz, o importante é você estar bem, o importante é você buscar aquilo que te traz felicidade. Não ser egoísta. Para algumas pessoas isso é um grande desafio. Não tentar impressionar ninguém. Como as redes sociais têm sido um grande causador disso daqui não ser verdade na vida de muitas pessoas. Você vê alguém na rede social postando tragédia, miséria, coisa ruim, tudo que é postado é coisa boa, é coisa alegre, porque no fundo a gente quer impressionar, mostrar que a gente é feliz, mostrar que a gente tem, que a gente viajou, que a gente fez. Mas, querido, o texto está dizendo, não tente impressionar ninguém. Sejam humildes. Considere o outro mais importante do que você. Como isso é difícil num ambiente de pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente religioso. Como isso tem sido hoje um desafio. E Paulo está dizendo, não sejam egoístas. Não olhem só para si. Olhe para o outro. Não procure impressionar os outros, até porque o que a gente faz, as nossas motivações, Deus conhece o que está aqui dentro. Talvez a gente impressione pessoas, mas Deus está olhando para nós dizendo, quem é você? O que você está achando que você vai ganhar fazendo isso? Então não tente impressionar. Paulo adverte contra aqui o individualismo, a busca pelo reconhecimento pessoal. Em vez disso, ele está incentivando a humildade. Ele está incentivando essa humildade que se manifesta ao colocarmos a necessidade dos outros acima das nossas próprias necessidades. O que Paulo está dizendo aqui, como igreja, a gente tem que pensar mais nos outros do que em nós. Mas como isso é difícil? Porque muitas vezes eu quero ser ouvido, eu não quero ouvir ninguém. Eu quero receber oração, mas eu não quero orar por ninguém. Eu quero atendimento, mas eu não quero investir na vida do outro. Eu quero receber, mas eu não quero oferecer nada. Nós estamos assim. Muitas vezes essa mesma exigência de qualidade, de excelência que a gente tem com as lojas lá fora, a gente traz isso para a igreja. Porque eu quero ser bem servido. Eu quero que me tratem muito bem. E a gente esquece que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. A gente vai mudando os conceitos. E o que nós precisamos lembrar, quando Paulo fala não sejam egoístas, a combater esse egoísmo, é que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, isso dá valor a todos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim para aquela igreja e para nós hoje, pensem como Cristo, ande como Cristo, fale como Cristo, relacione-se com as pessoas como Cristo se relacionava com as pessoas. Olha o desafio que nós temos como igreja, de sermos como Cristo em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa. Esse é o nosso grande desafio. Uma maneira de não ter unidade, uma maneira de nós não fazer o que Paulo está pedindo aqui, é nós perseguir somente os nossos próprios desejos egoístas. É olharmos somente para nós. E Paulo está mencionando essa ambição egoísta, que consiste em colocar os nossos desejos, a nossa busca acima dos outros. É nós nos considerarmos mais importantes que as outras pessoas. E esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento provoca conflitos dentro da igreja ou em qualquer grupo de pessoas. No ambiente corporativo, quantas situações que a pessoa poderia ajudar o outro, poderia facilitar, mas você vê pessoas que fazem de tudo para que a coisa dê errado, porque ela quer no fundo, a vaga do outro. Isso na igreja é terrível, porque gera conflito. E existem dois inimigos que Paulo menciona aqui da unidade.
São duas espécies diferentes de orgulho, que é o conflito e a vanglória. Isso acaba com a unidade da igreja. O conflito é o que nós chamaríamos de ambição egoísta. É o resultado de tratar os outros cristãos como rivais e não como irmãos. E se há uma coisa que a gente precisa entender, independente da denominação, é que nós somos irmãos, nós não somos rivais. Nós não estamos competindo um com o outro. A gente está lutando pelo mesmo reino. Mas muitas vezes nos comportamos como se nós fôssemos rivais. Como se a gente estivesse competindo. O conflito transforma pessoas que deveriam ser nossos amigos em inimigos, em oponentes. E parece que a gente está em mundos diferentes, nem parece que a gente segue os mesmos princípios que estão na palavra de Deus. É por isso que desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, mesmo sendo batista, eu nunca considerei a minha denominação mais importante do que a palavra de Deus que me pede para ter unidade com todos. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com outras pessoas de outras denominações, de caminhar com eles, de aprender com eles, de ter unidade com eles. E por isso que eu fui ricamente abençoado, como presidente do Conselho dos Pastores da cidade, de poder caminhar com esses homens, de sentar e ouvir eles, com os seus jeitos diferentes de adorar a Deus, com a liturgia diferente que eles têm de cultuar a Deus, mas como eu fui abençoado, porque eu não via eles como rivais, como alguém que eu estava competindo com eles. Querido, isso existe lá fora, entre supermercados, material de construção. Em igreja não. Nós somos irmãos, nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Por isso Paulo está dizendo, não procurem apenas os seus próprios interesses. Preocupem-se também com os interesses dos outros. Não procurem apenas os seus interesses, aquilo que você precisa. Não procure somente o sustento das suas necessidades. Olhe também para o outro. Humildade é uma atitude fundamental dos cristãos para que a gente possa viver a unidade da igreja. A humildade, ela se opõe a qualquer atitude de egoísmo, qualquer atitude de vaidade, que perturba e destrói a vida da igreja. A humildade, ela faz com que você considere os outros melhores do que você mesmo. Quando você é alguém que tem essa humildade, como Cristo nos ensina a ter, nós não precisamos de um cargo, de um título, para ser respeitado. E nós não usamos o nosso cargo, o nosso título, para pisar em ninguém. Porque a gente trata as pessoas como Cristo nos trataria. Por isso que a gente aprende com a palavra. Aqueles que são humildes, eles não buscam sua própria vantagem, mas eles buscam somente oportunidades para servir os outros, independente da posição social. É aquele líder que serve todo mundo igual, não só quem está lá em cima. O humilde também. A pessoa de menos condições também. Eu gosto muito da liderança servidora e da liderança humanizada. Se fala muito de vários tipos de líderes. Duas que sempre me impactaram muito, na minha forma de ser pastor e ser líder, um líder servidor e um líder humanizado. Onde nós entendemos que na posição de liderança eu preciso servir e não ser servido, fazer primeiro para depois pedir para alguém fazer. E na humanizada não é o líder bonzinho. As coisas têm que ser feitas, mas eu não posso esquecer que as pessoas são gente, com emoções, com dores, e que precisam ser tratadas como pessoas. Não é todo dia que a gente está bem. Não é todo dia que a gente está disposto a ouvir um feedback negativo. E o líder humanizado, ele sabe manejar isso. De cobrar sem ter que humilhar, sem ter que pisar, sem ter que machucar ninguém.
E é isso que Jesus está ensinando. A humildade bíblica era desaprovada no mundo antigo. Quando falava de humildade naquela época, era visto isso no mundo antigo como algo desprezível. Por isso ela foi interpretada não como alguém ser humilde, mas como uma atitude de humilhação. Eu vou ser humilde, isso é humilhação. Eu tenho esse comportamento, assim como é visto ainda hoje. Essa forma de humildade que Paulo está ensinando aqui, não é uma atitude que diz, olha, eu não tenho valor, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho valor. Não é isso, mas eu reconheço que o outro também tem valor, que o outro também pode contribuir, que o outro talvez sabe coisas que eu não sei. E por ele saber coisas que eu não sei, eu posso caminhar com ele, eu não preciso desprezá-lo, eu não preciso ignorá-lo, eu posso aprender com ele. A questão aqui de ser humilde não é auto-humilhação, mas é de nós exaltarmos mutuamente uns aos outros, entendendo que cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua contribuição, e que nós estamos juntos, contribuindo para esse crescimento do reino. Cada um com a sua forma, com o seu jeito, com o seu dom, com o seu talento. Paulo não escreveu que devemos abandonar o cuidado de nós mesmos, porque eu sou humilde. Não. Paulo só está dizendo, cuide também das necessidades dos outros. E coloque a necessidade dos outros em primeiro lugar. Era essa atitude que ele queria daquela igreja. Essa atitude de uma igreja que se importa com os outros, não só com coisas. Jesus, então, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E ele espera que os seus discípulos tenham essa mesma atitude. Por isso, Paulo diz o seguinte, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Embora Jesus, sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Ele começa a mostrar a atitude de Cristo, que era uma atitude marcada pela humildade, o amor, o serviço. Essa humildade de Cristo levou ele à obediência. Essa obediência o levou à cruz. Ele morreu porque ele era obediente e queria nos servir. Olha a humildade. Em vez disso, Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu a posição de escravo. Ele nasceu como ser humano. Ele veio em forma humana. E quando a gente estuda sobre Jesus, por isso que Jesus é a melhor pessoa para a gente estudar sobre liderança. E que bom que muitos ambientes corporativos hoje estão estudando a pessoa de Jesus como modelo de líder. Liderança servidora, o monge, o executivo, Jesus é a pessoa principal que eles estudaram. Porque Jesus mostra como um líder deve se comportar. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele toma a posição de escravo. E quando você estuda sobre a pessoa de Jesus na Bíblia, você vê a forma como ele nasceu, a forma como ele viveu, a forma como ele morreu. Em nenhum momento ele buscou status. Em nenhum momento ele buscou ser servido. Em nenhum momento ele buscou aplausos. Em nenhum momento ele queria sair como o mais importante. Até quando realizava milagres, talvez até pensando de fato que isso ia ter um alcance maior, ele dizia o que para as pessoas? Não conte para ninguém o que aconteceu. Naquele tempo não tinha um WhatsApp, talvez era uma estratégia dele, né? Você falar para alguém, não conta isso, é certeza que ele vai contar. E as pessoas espalhavam aquilo que estava acontecendo. Então a atitude de Cristo é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Mesmo sendo poderoso, ele se humilhou. Ele se tornou servo. Em que áreas da nossa vida hoje nós temos mais dificuldade de adotar essa mentalidade de serviço cristão, de serviço humilde? Mas que graça, que bênção, que presente, do céu à terra, da glória à vergonha, de mestre a servo, da vida à morte e à morte de cruz. Tudo isso para nos ensinar que, como cristãos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho tem que ficar muito longe de nós. Porque o nosso mestre não teve nada disso. A vida do nosso mestre foi uma vida simples.
E esse mundo agitado que a gente está vivendo hoje tem nos ensinado algo diferente, que quanto mais a gente tem, mais a gente vai ser feliz. Mas muitos estão descobrindo que isso é mentira. E estão voltando à vida mais simples, porque a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente não precisa de muito. A gente precisa do básico. Jesus, então, ele não fingiu ser um servo. Ele não era um ator interpretando um papel. Ele realmente era um servo. E é o que ele quer de nós. Ele não quer um ator. Ele quer que nós sejamos realmente servos, humildes. Por isso o nosso exemplo é ele. Ele humilhou-se. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. A obediência, a humildade de Cristo o exaltaram ao ponto mais alto, dando a ele o nome que está sobre todo nome. Essa exaltação de Jesus é resultado da sua humildade, da sua obediência. E esse é uma das belezas da vida cristã. Quanto nós mais damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos sacrificamos, mais Deus nos abençoa. Não é o quanto mais eu guardo, quanto mais eu penso só em mim. Quanto mais eu olho para o outro, quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. E esse dar não é só dinheiro, não. É dar do meu tempo, do meu ouvido, da minha atenção, do meu cuidado a pessoas. É por isso que a mente submissa leva a alegria. Isso nos torna mais parecido com Cristo. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa exaltação de Cristo se estende a todos os que creem nele. Ao seguir Jesus nessa humildade, nessa obediência, nós também seremos exaltados por Deus. Não aqui. Você não vai receber aplauso e nem deve. Não faça nada por elogios. Não faça nada por recompensas. Lembre que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Aqueles que me confessarem, eu os confessarei diante do meu Pai. Essa é a maior exaltação. Cristo esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, mostrando que nós também devemos nos esvaziar de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso desejo de ser avarento, orgulhoso, arrogante, e sermos servos. Assim como Cristo recebeu a sua recompensa pelo trabalho, nós também vamos receber. Essa quinosis vem do grego e significa esvaziamento. E refere-se ao fato de Jesus abrir mão de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e se tornar servo sofredor. E o último versículo diz: e toda língua declare que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, que nós como igreja trabalhemos juntos como uma equipe, considerando uns aos outros mais importantes do que a nós mesmos, tal como Jesus nos mostrou. Ao confessar Jesus como o Senhor da nossa vida, nós devemos viver com esse princípio, para a construção de uma comunidade cristã mais forte e mais coesa. Eu fico imaginando se todas as igrejas locais fizessem só isso que Jesus está pedindo para nós. Como seria abençoador se em todas as nossas comunidades locais, pastores e líderes tivessem esse comportamento de se esvaziar do seu eu, da sua vaidade, e lutarmos juntos pelo único só bem comum. Que a gente possa confessar Jesus como nosso Senhor. Ser discípulo de Jesus significa amarmos os outros como Jesus nos amou. Que possamos servir uns aos outros assim como Jesus nos serviu. E servir uns aos outros significa usar os dons que Ele nos deu para realizar a sua obra e fazer a sua vontade.
entramos num capítulo desafiador. Seremos muito desafiados nesses próximos domingos. E o primeiro desafio é: seja servo. Seja como Jesus. E sabe como a gente consegue isso? Vindo até Ele. Ele nos convida: venha ao altar. Se entregue a mim. Deixe tudo o que você precisa deixar no altar. Receba de mim o que é necessário e suficiente. E é isso que a gente vai fazer. Se coloque de pé e ouça esse convite que Cristo tem para mim e para você nessa tarde. Louvemos ao Senhor.